Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h04. Esse é o Sala de Redação, uma segunda-feira com vitória de Grêmio Internacional, e para gremistas e colorados, quem sabe eu esteja oferecendo um drink com a cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Ou, se você preferir, de vodka Valessa, para curtir a vitória do Inter, gol do Guerreiro, a vitória do Grêmio, gol de Diego Souza. Sobre o futebol internacional, é importante esclarecer que a CBF estabeleceu 2 janelas de contratações de fora do Brasil para jogadores que chegam para disputar o Campeonato Brasileiro. 20 de julho, começou no dia 20 de julho e termina hoje, 10 de agosto. Mas tem uma segunda possibilidade de 13 de outubro a 9 de novembro. Então, nesta primeira etapa, termina hoje. Justamente por isso que o Inter está trazendo este zagueiro, Lucas Ribeiro, 21 anos de idade, vem por empréstimo até o final de 2021 do Hoffenheim da Alemanha. Ele foi lançado em 2018 no Vitória pelo Paulo César Carpegiani. No time titular, foi muito bem. Aí foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para o Sul-Americano de 2019, foi bem de novo, e aí foi contratado pelo Hoffenheim, pagou 4 milhões de euros na sua contratação. Lá ele não foi muito bem porque teve a maior parte do tempo na reserva e está vindo por empréstimo do Inter. O que isso significa, Pedro? O Inter, como o prazo para contratar termina hoje, o Inter queria muito este jogador, já trouxe ele por empréstimo, com um custo acessível, e espera, nos próximos dias, efetivar a venda do Bruno Fux. O que ainda não é uma garantia, mas é uma possibilidade que é considerada forte no Beira-Rio. Não há uma proposta oficial, mas existe sondagem, existe conversa. O Lille da França é uma possibilidade, não é uma garantia. Então, este é o movimento do Inter. Chega Lucas Ribeiro e o Bruno Fux, ainda não é uma certeza, mas deverá ser vendido. No Grêmio, a ideia é a mesma, contratar. O Grêmio tentou o Everaldo, centroavante, que está no Japão, lá no clube do Zico, no Japão. Não houve a possibilidade, o jogador não vem porque está muito bem lá. O Grêmio deu uma conferida na situação do Jorge, lateral esquerdo do Mônaco. Para esta janela também não vai ter possibilidade. Então agora o Grêmio vai se concentrar no mercado nacional, buscando jogadores para o ataque e também para a lateral esquerda. Muito bem. Bom, vamos começar com o jogo do Inter. Eu quero chamar o Guerrinha. Pedro, o Inter, antes de chamar o Guerrinha, deixa eu fazer uma consideração aqui breve. Claro, por favor. Que na última quinta-feira, eu falando do salário dos jogadores, que eu disse o seguinte: os jogadores ganham tão bem porque eles sofrem uma pressão que outras profissões não sofrem, Tu quer ser... Não quer sofrer pressão, vai ser dentista, vai abrir uma fruteira. Aí os dentistas ficaram bravos comigo, Pedro. A Cris, deixa eu ver aqui o nome, Cris Forte, que ela é da comunicação do Conselho de Odontologia, me mandou aqui um e-mail muito simpático, muito bem escrito, muito educado, aqui falando que os dentistas estavam magoados comigo porque eu tinha dito que eles não sofriam esse tipo de pressão. Que é uma pressão, que é o seguinte: tu atuar, imagina tu ser dentista, fazer uma obturação no meio de um estádio com 50 mil pessoas te olhando, e depois saber que outras dezenas de milhares de pessoas estão te assistindo pela TV, e saber que depois vai ter a tua atuação examinada, inclusive com notas, Mas então, para que os dentistas não fiquem bravos comigo sozinhos, eu vou fazer o seguinte, Pedro. Eu vou dizer uma coisa aqui para acarinhar os dentistas também, para não deixar que eles fiquem sozinhos. Eu quero dizer que esse tipo de pressão que os jogadores sofrem, ela não é sofrida pelos dentistas, nem pelos donos de fruteira, nem pelos médicos, nem pelos jornalistas, nem pelos arquitetos, nem pelos advogados, Pedro, nem pelos garis, nem pelos escritores, nem pelos taxidermistas, nem pelos motoristas de Uber, de táxi, de lotação ou do novo transporte público de Porto Alegre do Grilo, tá, Pedro? Então, eu quero deixar isso bem claro para que os dentistas que se sentiram bravos comigo saibam que agora eles têm companhia. Todos esses podem ficar bravos. Mas e o pessoal da fruteira, o que mandou te dizer? O pessoal da fruteira não se manifestou coletivamente. Mandaram a conta, Pedro. A cunhada que é dentista, Davi. A minha cunhada que é dentista, ela pediu teu telefone que ela quer fazer um tratamento de canal em ti. Esse que é o problema, né? Sem anestesia. Tu sabe que uma vez, uma vez eu estava no dentista. Uma vez eu estava no dentista e eu fiz uma brincadeira com o dentista, assim. E não lembro qual foi a brincadeira que eu fiz, assim, gozando de dentista e tal. E ele olhou pra mim sério. Olhou pra mim sério e ligou aquela broca.
Eu estremeci na cadeira, né, cara? Vontade de sair correndo, mas aguentei firme. O que eu vou fazer? Logo o Davi é um paciente de dentistas. O Davi tinha uma época, os dentes estavam ruins, teus dentes, né, Davi? Aí fez um baita de um tratamento, tá? Sim, com os dentes branquinhos. Doutor Ramon Soares Marcon, que corrigiu meus dentes. Mudou a vida do Davi. Melhor dentista do mundo. Tá. Um abraço a todos os dentistas. E o que o doutor Ramon falou disso tudo, Davi? Acho que ele não reclamou. O doutor Ramon é um dentista inteligente, né? Não falou. Adroaldo Guerra Filho, o Inter sai de uma quarta-feira que leva um sacode no Grenal e vai estrear no Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores ainda muito debilitados fisicamente, mas vem a vitória. Eu acho que esse é o fato mais importante do sábado do Internacional, não é? Olha, Pedro, eu não tenho nenhuma dúvida, e também não estou dizendo aqui nenhuma novidade, que a coisa mais importante de um jogo de futebol é o resultado. E o resultado foi obtido. Ah, o Curitiba joga pouco. Joga pouco. Mais uma razão para te fazer os 3 pontos do Curitiba. Aliás, não 3, tem que fazer 6. 3 lá e 3 aqui. Isso é um diferencial na hora de fechar a conta do Campeonato Brasileiro, que é uma competição de regularidade. Bom, a missão foi cumprida. O Inter ganhou, o Inter conseguiu quebrar uma escrita de longos anos, sem vencer fora de casa na estreia do campeonato, tudo isso está legal. Mas o time está torto ainda. O Internacional precisa, através do Eduardo Cudê, fazer algumas cirurgias para que o Inter seja mais qualificado, para que o Inter seja mais efetivo até contra esses adversários que inspiram menos cuidados. Onde é que tu aponta essas torturas aí? Em primeiro lugar, o Moledo tem que ser titular, Pedro. O Moledo tem que ser titular. Moledo e Cuesta, essa é a zaga. Os 2 laterais acrescem muito pouco. Muito pouco. O Saravia, vou te dizer, o Saravia joga menos que o Heitor. Menos que o Heitor. E o outro rapaz da lateral esquerda, ele tem um cacuete. Ele chega na linha de fundo quando vai cruzar e ele olha para o adversário e diz: eu vou carimbar o cara. Ele tem pavor de botar na área, ele gosta de carimbar o jogador que está na frente dele. Bom, se tu não tem laterais que executem o cruzamento, os homens da área morrem de fome. Então o Internacional atrás tem um titular que não pode sair, que é o Cuesta, o resto tem que mexer. O meio-campo, eu até não entro muito Moledo, desculpe, o Lindoso, acho que o Lindoso pode jogar, não sei, o Jussa se pode jogar ali também, não via isso, e o Jussa só de lateral esquerdo é muito pouco. Agora, o Inter não tem armação. O Inter está dependendo muito das individualidades. Quando é que melhorou o Inter? Quando entrou o Galhardo, que fez uma jogada maravilhosa, individual, né? Invadiu a área e, em vez de concluir, cruzou para trás, pegou o Guerreiro livre, leve, ali na marca do pênalti. Ali é féretro, né? É velório. Ele bota para dentro mesmo. O Marcos Vinícius não pode ser meio campo, de maneira nenhuma, é uma perda de tempo, como é uma perda de tempo tu insistir na escalação do Potker, que o histórico dele mostra tudo. Então, o resultado foi muito legal. Era o que precisava ser feito. Agora o Inter vai com mais moral ainda para o segundo jogo contra o Santos, que também está capenga, mas precisa mudar. O Inter ainda é um time muito longe do confiável, Pedro. Então, para ficar confiável, tem que alterar. Deixa eu ver com o Davi. Davi, a vitória do Grêmio. O Grêmio também largou com vitória, outra vez Diego Souza. E ganhar é tudo que se quer na primeira rodada, né? O Grêmio teve uma atuação, se esperava, digamos assim, né? Não vai se achar que toda partida de Campeonato Brasileiro vai ter superioridade, vai ganhar. O Grêmio teve superioridade sobre o Fluminense. O Fluminense jogou naquele estilo do Odair, né? Jogou esperando, jogou fechado, tentando sair, dar um contra-golpe. Bem, Odair. Ele tem um jogador interessante, aquele Evanilson. É um bom jogador, ele até quase fez gol lá em certo momento, mas o Grêmio é superior, né? Foi superior ao Fluminense. No início ele sentiu um pouco, porque estava com meio de campo novo, né? Teve que botar outros jogadores e tal, e também a ausência do Everton, mas se impôs. Eu tenho a impressão de que o Grêmio, se conseguisse reforçar bem, o Renato quer atacantes, né? Que é lateral, o Gabardo está dizendo que é lateral, não sei se quer meia também, Gabardo, acho que seria importante.
Se ele conseguir acertar nessas contratações aí, ele vai encarar o Flamengo, o Palmeiras, né, o Atlético Mineiro, que são os clubes que estão mais bem preparados agora. Não sei se te parece assim também. Pois é. Diogo Oliveira, que surpresa às 4h, hein? O Flamengo perdeu. Pois é, Pedro, o Flamengo é aquela Mercedes que estava no retão com o Jorge Jesus. E Mercedes no retão ninguém pega. Aí apareceu uma curva, que é o Dome, né, o novo técnico, provavelmente vai fazer a curva, vai continuar na frente de todo mundo, vai botar uma volta de vantagem sobre todos os seus adversários. Mas o mais interessante ainda, bom, primeiro no jogo em si, eu vi todo o jogo, no jogo em si, me pareceu, é só uma amostragem, né, Pedro? O primeiro jogo, claro, o cara deu 2 treinos, o técnico catalão, não dá pra cobrar nada. Mas assim, nesse primeiro jogo era um time sem o mesmo envolvimento, sabe? Olho brilhando, sangue nas veias, enfim, do que tinha com o Jorge Jesus. Não sei como é que ele vai trabalhar isso internamente sem torcida, lá no vestiário. né, Diogo? Eu não sei, porque com o Jesus, de alguma maneira, era um time mais envolvido. Mas enfim, é um jogo só, não dá para tirar. O que é incrível, e isso é algo assim importante, é como em não muito tempo os times do São Paulo, pelo menos aqui no Brasil, foi assim o Santos e agora está sendo o Atlético, conseguem impor um jogo assim de troca de passe, movimentação, jogadores medianos como o Jair, aquele que jogou no Inter, vocês lembram? Nem ficou no Inter, porque era um volante considerado burocrático. Tá ali trocando passes, né? A primeira amostragem do Atlético, mais até do que o susto do Flamengo, Pedro, é que é interessante como candidato a título. Mas é que imagina tu ser jogador do Flamengo, né? Tu passou todo o ano de 2019 jogando com 60 mil pessoas no Maracanã, 50, 60 mil pessoas, aquela loucura da torcida do Flamengo que estava empolgadíssima, né? Aí... Ô Davi, o Gabigol tá 5 jogos sem fazer gol já. Pois é, não, pega o estádio vazio, é outro ambiente, né? Aquela pressão que eu falava também, ela dá o contrário também, né? O torcedor gritando ali, estimula o jogador, né? Mas isso vai ser a tônica, né? Pelo menos até o final do ano, até quando se tem a vacina, tomara a Deus que seja logo. Mas tem uma questão do Flamengo que ela me parece sutil, mas no campo é gigante, assim. O Flamengo buscou um técnico no exterior e a única semelhança entre eles é que ambos vieram da Península Ibérica. Inclusive eles são de escolas diferentes de futebol. O Jorge Jesus, o foco dele no jogo é a bola. O jogador ele não precisa guardar posição, ele vai ocupar o espaço vazio para se aproximar da bola. Ele é convidado a participar mais do jogo, né? É uma bagunça organizada, porque tu vê daqui a pouco o cara da direita tá na esquerda, a esquerda tá no meio. E aquilo bem treinado, e o Jorge Jesus teve mais de 20 dias durante a Copa América para preparar esse time, e no começo ele teve dificuldade, porque o primeiro jogo dele contra o Emelec, ele bota o Rafinha aberto na direita numa linha ofensiva e não dá certo. Ele leva 3 do Bahia, mas depois que ele encaixa e o time entende a ideia dele, o Flamengo decola. Esse técnico, ele é da escola cruyffista, da escola do Guardiola, ele é auxiliar do Guardiola, não é à toa. O foco dele é claro que é a bola, mas o jogador guarda a posição. Ele é acionado a jogar quando a bola chega nele. Ele é guardiolista, é isso, né? Guardiolista. Ele é total guardiolista. Porque tem os cudesistas, né? Tem cudesista, guardiolista, clopista. Renatistas. É uma nata, Pedro. Isso é uma nata. Claro. Só pra saber. Não, mas assim, brincadeiras à parte. Então, assim, é uma outra ideia de futebol. Ele chegou na segunda, treinou essa semana. Ele vai ter, esse é o desafio do Flamengo, ele vai ter de aplicar isso durante os jogos, sem treino. E ele disse, o Flamengo deu certo, mas eu vim aqui implantar minhas ideias. É um outro conceito de jogo. O Flamengo terminou o jogo com 5 atacantes, uma linha de 5 na frente. Aliás, taticamente foi um jogo espetacular de se ver, porque o Sampaoli começa com o Gabriel, zagueiro, na frente dos 2 zagueiros, não como um terceiro zagueiro, mas um volante para dar a saída e marcar o ataque do Flamengo. Não dá certo, ele bota o Jair e ele termina o jogo com 3 zagueiros de linha de 5. E o Flamengo termina com linha de 5 no ataque. Um duelo tático espetacular. Agora, vai ter problema porque é um outro tipo de futebol. Eu não sei se o Flamengo está preparado com a pressão e a torcida mal acostumada a ganhar, a esperar que isso dê resultado. A mudança ela é bem significativa. Esse treinador do Flamengo aí, o Abel virou retranqueiro perto dele. Ele meteu 5 atacantes. Sim, ele desmanchou o meio campo, ele é um cara inteligente.
O meio-campo que tem que criar, que tem que ajudar. O Atlético depois, quando ele botou 5, o Atlético entrou 2 vezes na cara do goleiro do Flamengo. Não, o Gerson saiu com uma cara, né, Guerra? Porque ele tira o Gerson faz uma cara de tipo, cara, vai deixar só o Arão. Ficou só o Arão de meio-campista. Eu fico abismado com esses treinadores que não compreendem que ganha e perde no meio-campo. O meio-campo tem que ter 2 jogadores que ajudem a defender, que saibam jogar, que saibam sair para frente, e no mínimo um jogador que tenha criatividade possa abastecer os caras mais adiantados. Isso aí foi, quando inventaram o futebol já era assim, quando terminar o futebol vai continuar sendo assim. Mas aí chega um cara e diz assim, não, nós vamos botar 5 atacantes. Sim, meu amigo, mas como é que a bola vai chegar lá? Não chegou. Até vou lhe avisar uma coisa, esses 5 atacantes que o senhor tem aí, o senhor está esperando que quem abasteça eles são os gandulas. Os gandulas estão fora do estádio, eles não podem nem os gandulas dar para abastecer. Então, essas coisas assim tem que, sabe, eu vou parar para ver, eu vou esperar para ver, eu sei que foi o primeiro jogo e tal, mas o cara tem que ter discernimento, diz assim, eu não posso, eu tenho que ter meio campo. Não, mas no primeiro jogo ele destruiu o grave, né? Destruiu. Bom, tem uma outra questão da rodada de ontem. O Arrascaeta sumiu o Flamengo, Pedro, sumiu. Tem uma outra questão, Diogo. Tem uma outra questão que eu gostaria de tratar contigo, Diogo, que é muito importante, muito relevante na rodada de ontem, que é o jogo que não aconteceu. O Goiás teve 10 jogadores testados positivo e a CBF acabou por não fazer o jogo, o que, aliás, eu acho que ela fez muito bem, porque tu não pode colocar jogador positivo em campo e tu não pode tirar 10 jogadores, ou muitos titulares, e descaracterizar completamente o time por essa questão. O que tu achaste da decisão? Como é que vai ser o protocolo? Decisão correta. Me dá uma ideia. Decisão correta. Pedro, quando o futebol voltou, ele voltou porque, ao contrário de outras atividades, a natureza da atividade do futebol permitia testagem em massa com jovens, e aí a chance de ter positivo de Covid era menor. Mas o fundamental era a testagem. Testa negativa, confina, joga, confina de novo, teste, pronto. Bem, esse é o argumento para o futebol voltar, contrariamente a outras atividades, que não tem como fazer isso. A gente até falou numa escola, por exemplo, como é que vai testar 1000 crianças, confiná-las, não tem como ter aula presencial. Só que tem que testar, né, Pedro? Não testar ou deixar esses gaps, esse espaço aí de testa num dia e aí vai buscar o resultado 20, 48 horas depois aí, não. A gente está tendo informação aí que na Série C tem várias delegações que viajaram sem testes, sabe? Teve um árbitro da Série B que ele no avião, ele soube do teste positivo. No avião ele estava chegando lá, entrando. Sabe? Chegasse a ouvir a entrevista que nós fizemos com o presidente do Goiás hoje no timeline, Joe? Ouvi. Ele disse que pelo menos teve uma coisa boa disso, né? Que a CBF vai permitir que os clubes façam seus próprios testes. Havia uma certa desconfiança, digamos, da CBF, talvez seja isso. Né? Até o Potter disse assim, já pensou se o Gabigol testa positivo, aí o Flamengo bota o Gabigol, não tem cabimento isso, né? Seria até criminoso. Ele estará prejudicando o time dele porque poderá ter meia dúzia depois contaminados. Sim, exatamente. E além disso, é criminoso isso, né, Pedro? Porque eu acho que não. Não pode arriscar, não pode pôr em risco os teus próprios jogadores, né? Então vai ter essa mudança. O Goiás vai jogar no meio da semana? No meio da semana vai Guerrinha. Não, mas a informação de agora, o Goiás fretou um avião para esse jogo, mas ainda espera porque foram feitos novos testes. Antes de cada jogo tem que testar os jogadores. Então foram feitos novos testes. Não se descarta daqui a pouco se possa aparecer mais 5, 6, 7 jogadores. Se isso acontecer, não vai jogar. Mas se não acontecer, aí vai jogar. Aí não, Gabardo, mas o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, se não me engano é esse o nome dele, ele disse isso, ele disse, olha, nós vamos fretar um avião e vamos pro jogo, né? Mesmo sem esses 10 jogadores. São 8 titulares do time, né? É um prejuízo técnico, né? E o laboratório que está trabalhando com a CBF, gente, puxa vida, assim, aí é negligência ou incompetência, não quero ser injusto, pode a gente ter outras informações mais detalhadas. Mas na semana passada, ele errou os testes do Bragantino. Aí agora, porque errou o reagente, olha isso, errou o reagente para fazer o teste. Aí agora, a informação de ontem, ele trocou testes do Goiás e do Vila Nova, 2 times de Goiás. Bom, isso não pode acontecer 2 vezes. A testagem é a base. Desse laboratório aí. Claro.
A testagem é a base da volta do futebol. Se não tiver testagem, se isso for feito nas coxas, para usar uma expressão popular, bom, aí não pode jogar, né, tia? Imagina tu ir aqui no Weiman, aqui, ou qualquer outro laboratório aqui em Porto Alegre, vai fazer exame de sangue, e o cara te dá que tu não tem diabetes, tu tá com 400 de diabetes. Aí tu tá morto, porque os caras trocaram o vidrinho. Não dá, tem que tirar esse laboratório aí. Faz o exame, não dá nada, né? Tu entra na primeira confeitaria, come uma nega maluca, o que é que tu acha? Imagina o Santana com o exame, já pensou? O Santana que agarrava 1000 folhas. Não, o Santana fazia o seguinte, ele abriu uma lata de leite condensado. Não, mas sério? Esse erro aí não dá pra cometer, Davi, não pode, isso aí é irresponsabilidade, isso aí. Pedro. Não, tem que tirar Pedro, aproveita que o Santaninha tá aí, uma vez eu tava com o Santana num restaurante aí de Porto Alegre, e ele na mesa... Antes da bengala, isso. Antes da bengala. Depois da bengala não teve um restaurante. Mas ele na mesa, ele abre a camisa, assim, a partir do último botão de baixo, né? Sim. Deixa aquele umbigo pra fora, todo o restaurante olhando pra ele, eu inclusive, assim, meio pasmado, né? Aí tirou daquela leva tudo dele, tirou aquela injeção com sim, insulina. Como é que é o nome do remédio, Pedro? Insulina, daí com a insulina, e aplicou a injeção no umbigo dele, na frente de todo o restaurante. O silêncio no restaurante era alguma coisa assim que não pode imaginar. O Santana morreu sem conhecer o gosto do figo. Ele adorava figo em calda, mas só a calda. Nunca provou o figo. Tu sabe que na França, na Copa do Mundo, viu, Guerrinha? Quem apareceu por lá foi o Doca Motim. O Doca Motim é diretor da Panvel e é também conselheiro do Grêmio ali, e é um pouco assessor também do presidente Romildo Bolzan. E o Santana fez exatamente isso num restaurante com o Doca lá. O Doca quase vomitou. Foi espetacular. Fala, Santaninha, estão falando de ti, Santaninha. Como eles gostam de mim, Pedro. Quando a audiência tá ruim, se recorre a mim. Claro. Pedro, a sensação que eu tenho é que o coordenador do laboratório é o Davi Coimbra. Uma bagunça. É um horror. É assim como as colunas do Davi Coimbra. Você tem lido, Pedro Arnaz? É uma tragédia atrás da outra. É uma tragédia atrás da outra. Nós temos outras coisas para fazer. Né, Santaninha? Nós temos coisa mais importante para fazer, não é? Do que ler Davi Coimbra, mas enfim. Eu tô lendo para ver o tamanho da cópia que este vagabundo mau caráter faz dos meus textos magníficos, 16 mil colunas. Eu sei. Mas, Leonardo Oliveira, tu que é um cara que gosta de cuidar bastante desse aspecto, o que tu acha que a CBF tem que fazer? Qual é a medida? Qual é o caminho? Porque isso realmente é uma coisa grave. Isso não pode prosperar, porque aí inviabiliza o processo, né? Inviabiliza. Essa área de sombra, primeiro ela tem que acabar com essa área de sombra que há entre a quinta e o domingo. Porque não pode um time fazer o exame na quinta, viajar no sábado, possivelmente, porque o Grêmio, por exemplo, está atravessando o Brasil e receber o resultado no meio do caminho. Ontem o Walter Feldman, no Troca de Passes, no Sport TV, ele já antecipou que a CBF vai cadastrar outros laboratórios que não o do Hospital Albert Einstein, que é de São Paulo, e talvez por essa turma que assumiu a CBF ser de São Paulo, talvez essa confiança deles maior no Albert Einstein. Né? Então, mas tem que confiar nos clubes, Léo. Tem que confiar nos clubes, tu tem que dar um voto de confiança para as pessoas, sabe? Acreditar que o clube não vai esconder um jogador que esteja contaminado, sabendo que pode colocar todos os outros em risco, né? Tem que confiar. O ponto de partida do campeonato, Davi, é a confiança. Se tu não tiver confiança, não tem como jogar esse campeonato. Exatamente, confia nos clubes. Olha, cada clube faz os seus testes e apresenta para o CBF. Não, aqui durante os treinamentos teve um determinado dia que o Internacional divulgou que tinha 4 jogadores com coronavírus positivo. Claro. Até porque a obrigação do clube, Não? Legal, inclusive. Obrigação legal. É obrigação deles. O Grêmio tirou relatar... o Cortez. Não, e a obrigação, Pedro, a obrigação de relatar aos órgãos de saúde para que se faça o registro. Não pode esconder, isso é crime. Entendeu? Mas a questão toda é que a CBF talvez não confiasse nos demais laboratórios. Agora, estamos falando de Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba. São cidades grandes e com
laboratórios capacitados para fazer esse exame, né? Claro, então, em Porto Alegre a gente pode listar 10 aqui. Então, esse é o primeiro ponto, que é acabar com essa área de sombra. E o segundo é que a CBF tem que botar um limite. Por exemplo, o Goiás ontem não tinha goleiro reserva. O que o Goiás fez, vamos combinar, o que aconteceu em Goiás e São Paulo foi de jogo do futebol amador. Aliás, não acontece no futebol amador. Se a gente pegar as ligas pelo interior, isso não acontece. Tá? De esperar até 2h30 da tarde e o resultado não chegou e ela foi protelando, porque o jogo tinha de sair. Isso é amadorismo. E o São Paulo em campo? O São Paulo não entende colocar um limite, Pedro. Ó, teve 7 jogadores contaminados, não tem como jogar. Até porque a CBF, ela disponibiliza 24 exames, tá? Eu li o protocolo agora pela manhã da CBF aqui. Ela disponibiliza 24 exames, 23 jogadores e um técnico. Só que as delegações que podem ter acesso ao clube, o Gabardo esteve lá em Curitiba, pode até trazer um relato mais detalhado, são de 42 pessoas. Esses outros, inclusive membros da comissão técnica, são 6 da comissão técnica, ela paga só para um. O clube tem de pagar um chefe de delegação, 2 roupeiros, 3 dirigentes, 2 analistas de desempenho, 2 assessores de imprensa e 3 seguranças. Esses ficam a cargo do clube. Quer dizer que esses podem, então, fazer num outro laboratório, o outro só no Albert Einstein. E outra, para que deslocar daqui até São Paulo o material? Para fazer a investigação, faz a coleta aqui, Pedro, faz o exame em São Paulo e depois vem o resultado de São Paulo. Como tu disseste, tem 10 aqui, 10 laboratórios para fazer. Claro. Não, e assim, Pedro, a CBF, só para encerrar, a CBF, ela se baseou no protocolo, principalmente da Federação Gaúcha aqui, né? Foi enviado para a CBF. E no protocolo dos clubes. Só que aqui a gente está lidando com uma realidade regional. Grêmio e Inter viajaram de ônibus, o Grêmio foi no dia para Lajeado. Agora não, agora o jogador está exposto ao aeroporto. O Grêmio vai voo fretado, mas o Grêmio vai embarcar aqui no Salgado Filho e vai descer lá em Fortaleza. Está exposto ao hotel, ou seja, a amplitude é muito maior, né? Só para não perder o gancho aí, por gentileza, porque eu estive lá em Curitiba e esse detalhe que o Leonardo estava colocando é importante, porque tem pesos diferentes aí, né? Eu, por exemplo, eu fiz o teste, né, em um laboratório para Covid, foi feito na RBS, na verdade, o teste através de um laboratório, levei lá para Curitiba. Nem Covid tu não tá pegando, quanto mais mulher nem que COVID, faz que tu tá passando. Olha, e não foi por falta, já foram 2 testes e nada, Pedro, e nada. Ele está tentando, pelo menos. Estou tentando. Mas então eu apresentei meu teste para entrar no estádio, lá no Couto Pereira, e os clubes têm e olha que o meu teste foi feito separadamente, né? Não é neste laboratório da CBF, até porque não tive nenhum contato com os integrantes da delegação lá no estádio, fiquei isolado em uma cabine, longe de todos, mas uma reclamação que se tem dos clubes é que outras pessoas que trabalham no estádio, elas não são testadas. Por exemplo, gandulas que ficam ali na beira do gramado e outras pessoas envolvidas na organização do jogo. Gabardo, só uma curiosidade aqui. Para tu entrar no estádio tem que fazer o teste, né? Tem que levar o teste que foi feito na semana, né? Antes da viagem. Tu não precisa fazer o teste lá. Não. Tem que fazer o teste antes. Porque, na verdade, o teste confiável é o PCR, que ele não fica pronto na hora, né? O que é feito lá na entrada do estádio é a medição de temperatura. O PCR é o do nariz? É o do nariz, que é um pouco desagradável, né? Aliás, bem desagradável, mas tem que fazer. Dói, né? Bem no fundo do nariz, assim, né? Bem no fundo. Então, no Campeonato Brasileiro, por esse protocolo da CBF, você apresenta ali o resultado do teste, a temperatura é feita ali, se confere a temperatura, né, através do termômetro. E é isso, para quem vai trabalhar no jogo é isso. Mas Gabardo, assim, tu tem experiência aí agora nesses assuntos. Tu prefere fazer o teste aí que eles te penetram o nariz ou o tratamento com ozônio aquele? Vamos nos abraçar no nariz que tá bom. Não vamos reclamar do nariz. Eu até gostei do nariz aquele. Pô, Davi, sabe que eu gostei daquele teste do nariz? Deixa eu te perguntar, quando eu vou lá no Dr. Otávio Pilcher, que eu perco a voz, ele enfia um negócio dentro do nariz que vai parar lá na corda vocal. De vez em quando a gente faz assim, né? É mais ou menos isso o Covid? E dá uma coceira do inferno também. É uma coceira, vontade de espirrar. Tem vontade de estar no Dr. Otávio, mas não consigo porque ele é grande. O Davi, pelo menos esse do nariz é rápido. O do ozônio aquele acho que demora 10 minutos. Né? Segundo o médico lá, 3 minutos, mas 10 dias, né? Ah, tá. Não, mas esse do nariz renova a emoção, né, Davi? Renova a emoção. Com 3 minutos por dia durante 10 dias, no 11º dia, se eu bem conheço o Pedro Ernesto, ele estaria mandando um buquê de flores ao médico. Sim. Pedro, eu acordei. Nelson precisa faturar, Pedro.
O Nelson precisa Chama o faturar. intervalo, Nelson Trotsky. Ah, é verdade, tu lembrou bem. Tem intervalo Chama o comercial. intervalo. Nelson tá Mas- me mandando mensagem. Manda pra eu chamar, eu preciso de dinheiro. Eu sei, mas é para pagar algumas nulidades como Maurício Saraiva, que voltará logo depois do intervalo comercial. Linha Aurora Reserva, grande, extraordinário comentarista do Rio Grande. Primeiro, o prazer de conviver com os amigos mesmo que de longe. Segundo, a obrigação contratual. Nesta Segundo hora. o salário. O salário, né? O salário está dentro da obrigação contratual, Guerrinha. Mas antes de tudo é o prazer de conviver com os amigos. Para dizer ainda sobre o gancho do que a gente discutia antes do intervalo, que houve 2 erros em relação ao protocolo. Um de execução e o outro o protocolo propriamente dito, que tal como está, deixa pontos cegos, que são de alto risco e que aí, de repente, desautorizam a volta do futebol, como a gente tanto quer que volte em segurança sanitária. Nós, como mundo da bola, nós não podemos abrir esse lado para tomar essa pancada. É preciso que essa segurança sanitária seja reforçada. E como alternativa, Pedro, assim como vírgula para a gente descontar, é um protocolo que vai ser corrigido dentro do próprio campeonato. Mas isto é arriscado. Diferentemente do que houve no Campeonato Carioca, no Campeonato Paulista, no Campeonato Gaúcho, onde o protocolo funcionou à perfeição, nós não fomos com positivados para campo, não teve 8 caras de um time que foram afastados, isso nunca aconteceu. Agora, como disse o Leonardo, as circunstâncias são outras. As fronteiras que a gente atravessa não é por terra, são fronteiras pelo ar. E é preciso que não haja ponto cego. O protocolo vai ser ajustado, mas o exercício, o protocolo não pode ser feito, executado equivocadamente. Se esse laboratório já tem 2 erros em 2 semanas, eu me assustaria. Eu trocaria. Bota num que não comete erros. Não dá para errar esse tipo de coisa. Não dá para errar esse tipo de coisa. É que em tese, como Pedro, não dá no jogo... Ah. Não, desculpa te interromper, perdão, Pedro. É que em tese, no jogo de domingo, faz o teste na quinta, e aí vem o resultado e dá tempo de viajar já com o resultado do exame. Só que os caras conseguiram trocar frasco. Nunca vi nada igual, né? Trocaram frasco 2 times de Goiás e daí deu toda essa zebra, porque no jogo do São Paulo e Goiás, porque em vez de testar na quinta, eles tiveram que testar de novo na sexta-feira. E aí atrapalhou tudo. O laboratório, Diogo, ele precisa ter um selo de garantia de que as coisas não serão trocadas. Tem que ter uma forma de funcionamento em que tu imagina o seguinte, eu falei no Weimar que fica perto aqui da minha casa, tá? Chega lá, tem fila de gente fazendo exame. Não pode errar, não tem que ter uma sistemática de trabalho que tire 100% a possibilidade de erro. Senão tu está cometendo uma coisa que não faz sentido. Agora, o laboratório erra 2 vezes, esse laboratório está fora, esse laboratório não tem esse procedimento, não tem essa frequência de segurança que é minimamente necessária para esse tipo de trabalho. Então está fora. E outra, confiança nos clubes. O Grêmio teve o Cortez, o Internacional teve outros jogadores, retiraram de campo, não deixaram ficar junto com os seus atletas, porque estariam contaminando seus atletas. Quer dizer, tu não ser honesto nisso, não chega a ser nem a história de desonestidade, é burrice mesmo, é burrice. Não faz sentido. É. Já pensou se dá erro no teste lá daquele de ozônio, Pedro? Já é uma dificuldade que são 10 sessões. Imagina os caras terem que refazer teste. 11ª, 12ª. É, pensou? Imagina o cara... Olha, será que não tá errado mesmo meu teste? O cara, sei lá. Ah, mas eu fiquei atraído por esse teste, gente. Eu confesso para Não, mas vai vocês. chegar, quer fazer para ter garantia. Não, é que eu tô tomando tudo. Agora tem um papo aí que tu tem que ter pré-tratamento, né? Tu tem que ter medicação prévia, né? Então eu quero o ozônio. Não sei se eu vou aguentar dessas. Mas a gente consegue isso pra ti. Mas isso é a tese do kit esse, né? Essa é a tese do kit. Agora vem cá, eu tô brincando. Tá cheio de gente querendo fazer esse testezinho aí. Vamos lá. E abrindo contagem, né? Sabe aquela contagem que o doutor diz, conta até 30 e o cara 1, 2, 2.1... 2.3. Tem um amigo meu que fez, quando chegou na 10ª, disse, não, doutor, é a 9ª. Ele queria mais uma. Bom, agora não sei qual é o benefício, evidentemente que um ou outro remédio possa dar para as pessoas assim, em determinada fase do tratamento. Poucas pessoas sabem, talvez ninguém saiba, né? Mas o fato é que é o seguinte, é que a ideia de que isso seja... muita gente diz, tem fake news, é exagero da imprensa, não sei o que tem. Poxa vida, mais de 100 mil mortes. Eu estava contando, hoje eu estava falando no timeline, que ontem eu vi uma Manhattan Connection especial que eles fizeram, e o Diogo Mainardi falou sobre o pai dele, Enio Mainardi,
né, que era um intelectual bem conhecido no Brasil, que morreu de Covid, falando assim tocado, a gente via que ele estava emocionado, né? O Diogo Mainardi, e morreu sem as pessoas morrem sem que os seus entes queridos, seus amigos, seus parentes possam se despedir dessas pessoas. Tem mais essa crueldade ainda, né, nessa doença. Muito então, é algo que a gente não pode levar livre, como muitas pessoas estão achando. Não, tu toma lá cloroquina e vai ficar bom. Puxa, a vida não é assim. Se fosse assim, ia ser tão bom, né? Ia ser tão fácil, né? Duda Garbi, iniciou ontem... Iniciou informação? Vamos, informação. Informação de agora aqui, o Duda. Sobre o Ronaldinho. É bom, só para lembrar, né? Na sexta-feira teve a informação de que o Ministério Público do Paraguai não fará nova denúncia contra Ronaldinho e Assis, e eles estão livres para deixar o Paraguai. Quase isso. Ainda não podem deixar o Paraguai, porque precisa da homologação por parte do juiz Gustavo Amarília. Bom, de tudo que eu acompanhei deste caso, tudo que o Ministério Público pede, o juiz tem feito. Desde a ida para o presídio, depois para a prisão domiciliar e assim vai. Bom, o Ministério Público pediu agora multa de $200 mil pelo uso de passaporte falso e liberação para retornar ao Brasil. $110 mil de multa para o Assis, 90 mil para o Ronaldinho. Declaração de residência fixa no Brasil, onde Ronaldinho e Assis possam ser encontrados, e comparecimento a cada 3 meses ante uma autoridade judicial no Brasil. E não será feita a nova denúncia, porque não se encontrou qualquer tipo de ligação dos dois com aquele suposto crime de lavagem de dinheiro. Bom, esta sugestão do Ministério Público precisa ser homologada pelo juiz Gustavo Amarília para que eles efetivamente possam deixar o Paraguai. Bom, quando... Está no fim, né? Está no fim. Quando será esta audiência? A informação que eu recebi agora, e já estou aqui confirmando, a audiência está sendo marcada para 24 de agosto. Então daqui 14 dias. Não é tão rápido assim. Daqui 14 dias. Sem ser na próxima segunda-feira, na outra. Daqui 2 semanas. Bom, para quem está 160 dias, né? Entre presídio e prisão domiciliar, mais 14 dias eu acho que dá para aguentar bem, né? Vai ter que aguentar, não tem saída. Duda Garbi, começou ontem a era PP. Agora, os 14 dias agora é o prazo da quarentena, não? Ficar 14 dias. Verdade, Guerrinha, 14 dias bem certo. E aí, Pedro, Duda? vou te responder sobre o PP. Acho que ontem, no primeiro tempo, ele ainda não desenvolveu. Acho que agora é oficial, né? O PP é o titular ali do lado, então o segundo tempo ele já foi melhor. Aliás, o Isaac também foi muito bem no segundo tempo. Cresceu no segundo tempo, no primeiro tempo PP, um pouco... E o Isaac no primeiro tempo estava um pouco, assim, discreto e tal. Vai oscilar, tá? Vai oscilar, não tem o que fazer, vai ser altos e baixos... o Everton também teve a sua assim, o Pedro Rocha também foi assim em um determinado momento. Acho que é normal, acho que a gente tem que ter a paciência e apoiar e dar confiança. Acho que o Renato faz isso melhor do que ninguém, né? Ele tem o grupo muito na mão, ele sempre fala do meu grupo. Mas assim, eu queria só também, além desses 2 jogadores que eu achei muito bem, acho que o Jeromel fez uma partida, discordo com a nota que a 0 Hora deu pra ele, com respeitosamente, nota 6 pro Jeromel, achei eu elegi muito ele baixo. melhor em campo, na transmissão da Gaúcha. Respeitosamente, E o Diego Souza, Pedro, faltam só 2 gols pra ele alcançar o André. Só 2? Então só 2. Foram 11 do André, o Diego Souza já tá com 9, então, poxa, acho que pouca gente, como é que eu vou dizer, assinou embaixo da contratação, mas o presidente, o Renato confiaram, e quem tem que acertar a contratação não sou eu, não é o Davi, não é o... Quem tem que acertar é o treinador e a direção, e esses caras acertaram. Até agora tá dando resultado. Pode ser que pare, pode ser, porque o futebol é assim, né? Pode. Agora em futebol tu acerta e tu acerta e tu erra, né? Manja só. O Diego Souza chegou aqui numa desconfiança terrível de todo mundo, chegou junto com o Thiago Neves, aí a desconfiança ficou maior ainda. Bom, dois veteranos, está envelhecendo o time, os caras que já passaram, etc, etc. O Grêmio, antes do Diego Souza, que está sendo essa solução magnífica até agora, tá? Teve o Tardelli, teve o André, teve o Barrios, teve o Bolanes, que foi contratado mais ou menos para essa função de centroavante. Mas o Barrios foi bem, Pedro. O Barrios foi Luciano. bem. Médio, né? Tem o Luciano. Não, o Luciano tu pode botar na conta aí. Luciano. O Barrios, pelo amor de Deus, o Barrios foi extremamente útil na Libertadores ali.
O Jael foi bem, contra né? o Botafogo. Esperava dele. Até o Jael, cara. O Jael foi bem também. Sim, mas nada parecido com o que está fazendo o Diego Souza, né? E o custo do Diego Souza é uma vamos lá, o ninharia. Diego Souza tá bem, mas até agora ele tá deitando no gauchão, né? Ele tá indo bem. Mas calma, Sim, no Gauchão teve 3 Grenais. Um ele fez gol e o outro deu assistência. Grenal, já melhorou. Acho maravilhoso. Eu tô elogiando aqui, eu só tô dizendo que se ele mantiver essa média, vai ser absolutamente maravilhoso. Agora, se ele parar de fazer gol... Tem uma questão mas eu tô falando hoje. Eu tô falando hoje. Hoje ele tá fazendo gol, tá decidindo hoje Grenais. Ele tá deitando. Tá entrando no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro fazendo gol. Agora daqui pra frente, tem que chamar o Orionário. Tem uma questão do Diego Souza, Davi, que ela é muito interessante. O Diego Souza, ele surge no Fluminense com volante, né? Inclusive o Maicon sai do Madureira e é reserva do Diego Souza no Fluminense antes dele ir pro Benfica. Eles disputavam posição. O Diego Souza depois ele passou para meia e hoje ele é um centroavante que ele tem um senso de colocação. Nasceu centroavante, né, Léo? Parece que ele nasceu centroavante, Maurício. Ele tá sempre onde a bola vai respingar, cara. A bola tá sempre sobrando para ele. Por quê? Porque ele tá sempre bem posicionado. A leitura de jogo dele é diferenciada. O Renato pediu, né, Léo? O Renato, eu lembro quando ele chegou, o Renato disse, olha, não precisa sair nem para os lados, só daqui a pouco sai um pouquinho da área para trazer o zagueiro, tirar o zagueiro da área, beleza, mas fica ali dentro da área. E os gols dele têm sido assim, o goleiro dá rebote, ele bota para dentro, é gol de cabeça. O Isaac tentou dominar, escapou a bola, ele fez o gol. E Duda, que se coloque na conta do Diego Souza a boa atuação do PP, a boa atuação do Maicon no segundo tempo e a boa atuação do Isaac no segundo tempo, porque no primeiro tempo o jogo foi complicado para o Grêmio. O Fluminense chegou a ter mais posse de bola, o Odair tem um time com poucas luzes, mas organizado. Ele bota aquele Yuri no meio de duas linhas de 4 e marca, e ele fecha. Faz uma retranquinha. Ele sabe jogar. Uma saudade. E o Vanderlei até fez uma boa defesa no primeiro tempo. Assim, só me lembrava do Maurício Saraiva naquela retranca. É. Porque mas é insuficiente, né, Pedro? É insuficiente. O Fluminense não vai cair, diferentemente do Curitiba, que é candidatíssimo a rebaixamento. O Fluminense não é candidato a rebaixamento. Mas pare uma bigorna para atacar, né? São 3 ataques, 3 defesas do Vanderlei. Mas isso que eu ia dizer, Maurício. Isso que eu ia dizer, Maurício. Porque daí no segundo tempo, por que o Diego Souza, Léo, o Diego Souza, ele assinou a boa atuação do PP no segundo tempo, que não foi bem no primeiro, do Isaac no segundo tempo, que não foi bem no primeiro, e até do Maicon, a mesma coisa. Porque quando sai o gol do centroavante clássico, como tu disseste, o cara que está ali posicionado, no segundo tempo o Fluminense tem que sair. E no que saiu um pouco o Fluminense, aí apareceu o espaço e esses 3 deitaram. Mas não pareceu também para vocês que a mexida do Odair liquidou com o Fluminense? Ele tirou os 2 meias, né? Não, principalmente a saída do menino, do Marcos Paulo, para a entrada do Fred, ele acabou com o Fluminense. Porque aí o Fluminense tinha um centroavante que não marcava a saída, porque não tem essa capacidade. Ficou com um jogador posicionado na frente entre 2 zagueiros que são dos melhores do continente. E aí o Fluminense perdeu aquela mobilidade. O Fluminense estava aceso e aí passou a jogar em função do Fred, que não teve vitória pessoal. Não foi feliz o Odair. Eu estava ouvindo hoje pela manhã, já se especula no Rio que o Fred possa começar como titular na quarta-feira. Muda totalmente, porque o Odair acerta o time contra o Flamengo, quando o Fred se lesiona, e aí ele forma a dupla Marcos Paulo e Evanilson. Que são 2 bons jogadores, né? Agora o Fred é um senhor. Né? O Fred deve ser dono de fruteira. Dá pra falar da fruteira. E o Kahneman e o Jeromel marcando ainda, aí fica difícil. Fica mais difícil. Impressionante esses 2, né? A regularidade deles, a eficiência deles. Mas outra vez, sabe o que me impressionou também ontem? Foi a entrada muito segura de quem parece estar jogando a titular do Grêmio há 10 anos, que foi o Darlan. O Darlan entra jogou muito, e ele não erra um passe no jogo. Ele libera o Maicon para jogar de meia. Ele simplifica o jogo, né, Maurício? Ele simplifica, acerta passe, se movimenta. Ele é dessa família de Arthur e Matheus Henrique. Ele é um cara que passou há pouco por fortalecimento muscular. Claramente ele está mais de pé, né? Ele consegue enfrentar o choque. Então é mais um meio-campista que o Grêmio está produzindo e que parece pronto para ter chance a qualquer momento. E é feito em casa. É isso que o Internacional, no lado oposto e logo ao lado conectado, o Inter que colocou o Praxedes e o Praxedes respondeu muito bem. Ele tem 2 erros no jogo. No primeiro tempo ele erra um passe, toma o bote, arma um contragolpe que não tem consequência. No segundo tempo ele erra outro passe tomando um bote e se obriga a fazer uma falta de cartão amarelo.
Foram 2 erros no jogo. Todo o resto do tempo, ele organiza, ele acerta passe, ele tem uma jogada no gol que o Potker perde, que o cruzamento do lado direito é dele com um drible em cima de um tijolo. Então ele precisa ser repetido. Como os jovens talentosos do Inter precisam ser repetidos, porque o Grêmio, com sucesso, Pedro, o Grêmio com sucesso repete os seus talentos da base. O que falta para o Internacional fazer a mesma coisa? E eu que repito que dia 11, portanto amanhã, encerram as inscrições do vestibular da Facate. Informações pelo facate.br, tá legal? Não perca, hein? É qualidade de ensino, é Facate, até amanhã, não perca, vestibular. Estamos de volta com a sala de redação, são 2 horas mais 3 minutos. André... Tudo é um atraso com o aproveitamento da base. Ou tu contrata alguém para ser solução ou não contrata. Jogador para grupo tem na copinha. O Diori sentenciou. Então um abraço ao Diori, que foi corajoso o suficiente para ir lá na sua rede social. Quero dizer o seguinte, na chegada do Diego Souza... Eu concordo 100% contigo. Eu sei que tu vai falar e já concordo. Na chegada do Diego Souza, eu escrevi que seria o melhor centroavante dos últimos 10 anos do Grêmio. Então, e não viralizou. E não viralizou. Agora, o Guerreiro viraliza. A do Guerreiro contigo viraliza. Viraliza sem ter dito que é o Mico contratar o Guerreiro. Eu não disse isso. Eu disse que é o Mico fazer festa e esperar 1 ano para ele chegar. O André, todo mundo achava que o André era um gol de placa. Não só nós da imprensa, o torcedor também achava. Mas é aquele negócio, aí me pergunta, né, Guerrinho? Aí me pergunta, e agora, o que vai fazer o Diori? Vai mexer para não doer, né? É isso aí. Mas tu pode fazer trocentos gols, não vai viralizar nenhum. Assim? Aquele que tu errar é o que viraliza. Paulo Santana disse, quando o Diego Souza foi contratado pelo Grêmio a primeira vez, onde é que está a direção do Grêmio para contratar esse Diego Souza? Isso não joga nada, deu um pau na direção do Grêmio. E o Diego Souza foi bárbaro, extraordinário, fantástico. Mas o vagabundo mau caráter. Relembrando as minhas cagadas. Eu vou te puxar o pé. Não foram poucos. Vagabundo. Nós que somos da imprensa e damos opinião, nós não temos saída. Se tu não dá opinião, tu é omisso. Porra, esse cara não tem opinião pra nada. Aí tu dá opinião, erra. Porra, acontece isso. Aí tu dá opinião e acerta, ninguém fala. Ninguém fala. Mas tem que ser assim, né, Gato? Tem que também saber. Desculpa, Maurício, só rapidinho. Parabéns ao Diori, que soube rir de si mesmo. Cara, é isso aí, cara. Tu dá coisa que eu sabe. Duas experiências ruins, né? Você tem, na contratação do Thiago Neves e do Diego Souza, a minha crítica à contratação de ambos, ela tinha a mesma raiz. O ano anterior deles tinha sido muito ruim. O do Thiago Neves ainda pior. E eu, para fazer a crítica, disse, eu vou me colocar no lugar do dirigente do Grêmio. Se eu sou o dirigente do Grêmio, eu não contrato nem o Thiago Neves, por esta razão, nem o Diego Souza pela mesma razão. Felizmente, eu posso dizer, porque eu não tenho nenhum prurido em relação a isso, eu posso dizer que beleza, o Diego Souza está dando uma resposta muito melhor do que eu supunha que ele era capaz. E não tenho nenhum orgulho de dizer que, infelizmente, o Thiago Neves está fazendo exatamente aquilo que eu imaginei que ele faria, que é pouco ou nada. Porque o nosso ofício é de projetar. A opinião não é porque o cara tem olho verde, Pedro. A gente dá opinião em cima do que ele fez, em cima do seu histórico, em cima da característica, o quanto ele pode somar ou não no time que ele está chegando, e aí a gente vai acertar e vai errar como Maurício, tem uma galera que está ali dentro do Grêmio, a começar pelo presidente, passando pelo Renato, a comissão técnica do Renato, que está no Grêmio há 4 anos, e que se ganhar o Gauchão vai para 7 títulos. Bom, todo mundo elogia esses caras. E estes caras, os mesmos que nós elogiamos tanto, que tem um retrospecto financeiro espetacular, que vai estar próximo de chegar a 7 títulos, claro que vai ter que passar pelo Caxias, que para quem o Grêmio perdeu 2 vezes esse ano, os 2 jogos contra o Caxias o Grêmio perdeu, é importante que se diga isso, não é páreo corrido, mas esses caras contrataram o Tardelli, contrataram o André, contrataram o Bustos, o Bolanhos, contrataram um monte de jogador que não deu certo, porque o futebol é exatamente assim, futebol não é matemática, 2 e 2 em futebol não é 4, pode ser 5, pode ser 18 ou 94, tá entendendo? Então, dar opinião também não é ter a certeza de que vai dar certo ali na frente, não,
Pode não opinião. dar certo. É dar opinião. Ô Pedro, exatamente. deixa eu só ilustrar isso que tu tá dizendo. Primeiro que no sala de redação, quando nós fizemos no verão lá na tua casa em Atlântida, em um determinado momento o presidente do Romildo, né? O presidente Na casa de quem? Fizeram na casa de quem? Nelson! Bom. Pagou aquela casa. Isso, Nelson, que o Pedro usufrui de uma forma muito, muito, assim, correta, mas é do Nelson. E aí o presidente diz assim pra mim, me puxou no canto e diz assim, Duda, Diego Souza vai muito bem no Grêmio. Pode escrever. Esse vai muito bem, isso eu tenho certeza. Claro, ele devia também pensar isso do André e do Tardelli, senão ele não contratava, mas isso é legal. E outra coisa, eu tô aqui com a média muito rapidinho, Diego Souza tem média de 0,7, tá? Porque são 9 gols em 13 jogos. E o Barrios vem logo em seguida, só para contrapor o que fala, porque eu acho que o Barrios foi muito bem no Grêmio. Ele tem 46 jogos e 19 gols, que é 0,41. E são gols importantes, na minha modestíssima opinião. Discordo com o Pedro, acho que ele foi bem no Grêmio. Agora o Duda, tu sabe qual foi o último centroavante? Mas o Diego Souza até agora tá melhor, é isso que eu tentei dizer. Sim, Barros, é 0,7 contra 0,4. Sabe qual foi o último centroavante de importância, né? Formado pelo Grêmio? Ele não foi formado pelo Grêmio, ele foi formado pelo Inter, foi o Alcindo. O Grêmio desde o Alcindo, que saiu da base, mas foi formado pelo Inter, daí brigou com o Inter e saiu. Será que desde lá, o Grêmio não formou nenhum grande centroavante. Nem um único grande centroavante. Desde o Alcindo. Então se pode dizer que na verdade, o último grande centroavante formado pelo Grêmio foi o Luiz Carvalho. Já pensou teria isso? que pesquisar, não, o Giata. O Javi está trazendo uma coisa interessante. Mas agora, o Cebolinha, Pedro, como grande jogador que acho que desde, acho que o Douglas Costa tinha sido o último jogador, assim, nível atacante, né, óbvio, que o Grêmio tinha formado. Então, acho que Douglas Costa agora é o Cebola. Não, mas tu vê, aí nessa posição, assim, eu acho que o Davi tem razão. A figura centroavante o Grêmio faz muito pouco mesmo. Nessa muito posição pouco. aí, ó, que é o ponta driblador de velocidade e tal, o Grêmio formou o Douglas Costa, o Cebolinha, o Carlos Eduardo, que depois se machucou, mas teve um certo destaque, muito bom. O Pedro Rocha, todos isso aí. De volante, esse estilo de volante ali, Darlan, Matheus Henrique, Arthur, antes disso, o Wallace, Lucas Leiva, toda essa turma aí, zagueiro também forma, tal. Agora centroavante o Grêmio não consegue formar. E o Inter consegue formar. O Inter verdade, o Davi está trazendo um dado histórico interessante. Duas informações curiosas aqui, Pedro. Opa, vamos lá. A primeira, Rogério Zimmermann, técnico histórico do Brasil de Pelotas, acabou de acertar agora com o Botafogo da Paraíba, ele será treinador do Léo Moura. Que está lá no Botafogo da Paraíba, que perdeu na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, dos gaúchos... Tá jogando, né? Tá com lombalgia, o Léo Moura não está muito bem lá. Os gaúchos, conta aí como é que foi. O São José ganhou em casa e o Ipiranga... Aliás, Gabardo, São José, eu falei com o Milton Machado, eles não entendem por que tem jogo na Arena, tem jogo no Beira-Rio, não tem jogo no Paço da Areia. Eu passei muito tempo aqui, durante aquele tempo, que estava aquela coisa assim, que a gente não sabia o que ia acontecer, dizendo o seguinte, que o São José, primeiro, tirou alguns meninos que andavam por aí, botou em apartamento. O São José sempre dedetizou todo o ambiente do Paço da Areia. São José fez todos os testes. São José fez tudo o que tinha que fazer, tanto quanto o Grêmio Internacional, com imensa responsabilidade. E na hora de jogar, não deixa jogar no Paço da Areia. Eu te confesso, bom, ele disse que não teve resposta da federação nem da prefeitura. Deve ser o bispo ali, vamos perguntar para o arcebispo ali da Cúria Metropolitana, que ele deve ter a resposta. A informação, Pedro, que já foi liberado, viu? Realmente, São José, sexta-feira, eu falei com o Luciano Oliveira, que é o executivo de futebol, e é uma coisa inexplicável, porque se pode ter jogo no Beira-Rio e na Arena e o São José estava seguindo os protocolos, não entendia por que o Paço da Areia, o São José jogou em Eldorado, né? Mas já está liberado. O próximo jogo que for em Porto Alegre já pode ser no Paço da Areia. Então o São José ganhou do São Bento e Ipiranga perdeu para o Brusque fora. Esse time do Brusque é muito forte, viu? Foi 2-1 para o Brusque. Então foram os dois gaúchos na série C do Campeonato Brasileiro, num grupo que é muito difícil, um grupo que é muito forte. Tem o Ituano,
tem o Criciúma, tem o Londrina, enfim, tem times bons. Essa logística de Série B e Série C é muito complicada, né? Sabe que ontem eu estava voltando de Curitiba, fui a Campinas, Porto Alegre, e de Campinas para cá eu estava no mesmo voo da Ponte Preta, que vai jogar contra o Brasil de Pelotas. Então eles vieram ontem para Porto Alegre, dormiram aqui, hoje de manhã treinaram e aí pegaram o ônibus para Pelotas. É uma logística muito complicada essa de Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. E a outra curiosidade é o Bragantino, sempre foi, Red Bull. Né? Sempre foi, agora está pior. Sempre foi, está pior. Porque a dificuldade dos voos ela é imensa e os clubes da Série B e da Série C, obviamente, não podem fretar voos porque não tem capacidade financeira para isso. Só o Inter fez isso na Série B. É verdade. A outra informação curiosa, Pedro, é o Red Bull Bragantino contratando um jogador do Boca Juniors. O Red Bull Bragantino acertou por empréstimo com Jean Hurtado, que é um centroavante venezuelano, por enquanto por empréstimo, mas com direitos fixados em 5 milhões e 500 mil dólares. Vamos ver se vai dar certo aqui no Bragantino. Mas questões de logística, Gabardo, assim, aí indo para a Série A. O Ceará, os times do Nordeste, obviamente, mas vamos pegar o Ceará, né, que é a ponta mais perto da Europa que a gente tem no Brasil, a cidade de Fortaleza. O Ceará, ao final do Campeonato Brasileiro, Fortaleza também, eles vão ter rodado 88 mil quilômetros. Um time do Rio de Janeiro terá rodado 22 mil quilômetros. Olha o tamanho do prejuízo. Nós estamos na outra ponta, né? Claro, mas também não será muito menos. O Grêmio vai a Fortaleza, amanhã não vou fretado, é verdade. Mas, porra, é longe pra cacete. E com essa complicação de logística, atraso de voo, um time como o Ceará, ele acaba sempre perdendo o dia. E Pedro, com dor no coração, Pedro, eu não me entreguei ainda, mas eu sou obrigado a te dizer, agora a gente falou de São José, eu me lembrei. Para jogo o Palmeiras e Corinthians no gramado sintético do estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, a bola rolou direitinho, pior é que rolou. Dor no coração. Eu quero me aliar a essa justiça. Eu quero me aliar a essa justiça. Eu acho que não é sintético, Maurício. Não é. Não, eu vou dizer mais para ti, Pedro. É mistura. Além de poder jantar em cima, porque é a missão prioritária da existência de um tapete, né? Poder jantar em cima dele. Dá para jogar bola no tapete de primeiro nível do Allianz Parque. Eu reconheço porque eu não sou chinita. Então eu vou ligar pro Julinho. Aí... Eu vou ligar pro Julinho, Davi. 37 mil, pedir um galeto Mamma Mia, algumas pizzas e vou convidar vocês todos para jantar o galeto Mamma Mia no gramado sintético. Eles se entregaram, Davi. Ô Pedro, 50 o jogo ia terminar aos 50 minutos. Ia terminar o jogo. E aos 50 minutos e 40 segundos o zagueiro Gustavo fez o pênalti. Cara, e outra coisa, e era um pênalti que não tinha contestação. Não tinha. Cara, naquele momento ali eu fiquei, tomara que o Palmeiras ganhe o jogo, porque fiquei com pena daquele zagueiro. Porque é um bom zagueiro, né? É um bom zagueiro. É um baita zagueiro. Vamos fazer um intervalo comercial para voltar em seguida e fazer a última parte do programa. 14 horas 23 minutos, na quarta-feira tem futebol, na quinta-feira tem futebol, vamos lá para a segunda rodada. Quem se atreve a falar sobre isso? Eu quero dizer aqui que me mandaram agora pelo WhatsApp aqui, ô Davi, o Gilson Cabeção, talvez isso confirme a tua tese, pode ser, mas o Gilson Cabeção foi formado na base do Grêmio, centroavante, mas eu acho que confirma a tua tese. Mas não tem esse tamanho, né? Não, a cabeça tinha, porque era a cabeção, mas confirma a tese do Davi. Isso, é verdade. Bom, o jogo do meio da semana, viu, Pedro? Eu tenho curiosidade sobre a repetição. Aqui, né? Isso, quinta-feira. E o Grêmio com transmissão da RBS TV, quarta-feira contra o Ceará. Eu tenho a impressão que se o Jean-Pierre não puder voltar pelas questões particulares que o afligem nesse momento, e tomara que ele possa, tomara que tudo se resolva da melhor maneira, se o Jean-Pierre não voltar, o Renato retoma o mesmo time, refaz o time de ontem, porque o Isaac deu uma resposta de boa qualidade até sair cansado. E da mesma forma o Inter, se não tiver o Edenilson quinta-feira, o Praxedes deve ser repetido titular pelo que fez dentro do campo. E essa é uma aposta interessante dos treinadores, porque ninguém é bom ou ruim porque novo ou porque velho, porque experiente ou porque jovem. Você é bom porque é bom. E se você está dando resultado de campo com desempenho, você vai jogar por essa condição. E não porque é muito jovem ou porque é muito experiente. Os meninos provaram na primeira amostragem, que não é definitiva, mas que eles têm muito a entregar. Que eles têm mais, inclusive, a entregar do que entregaram nessa primeira estreia. Mas portanto, devem ser repetidos, quarta e quinta. O mais importante disso é que dentro desta avalanche de jogos que vem pela frente, por isso que se falou
eu acho que foi o Guerrinha que falou até no começo do programa, da importância do Praxedes no time do Internacional, porque tem que fazer os meninos jogar, porque eles serão obrigados a jogar, porque os jogadores terão problemas de toda a ordem, de cartão, de cansaço, de musculatura. Olha que 2 jogadores do Inter importantes, o Bosquilho e o Thiago Galhardo, não conseguiram entrar lá em Curitiba, hein, Guerrinha? Eles tiveram que entrar depois. Mas não é só isso, Pedro. Eu acho que está na hora, não só de botar os meninos, mas também, principalmente no Internacional, fazer uma avaliação e ter coragem de tirar aqueles jogadores que estão respondendo muito abaixo. É isso que precisa ser feito. O Inter é candidato a título? Por enquanto não. Não, por enquanto não é. O Internacional é candidato a brigar por vaga, daqui a pouco, né, chegar ali no bolo, tal, tudo bem. Então a hora é agora de botar os meninos. Bota esse Peglo para jogar, bota a Jussa para jogar, bota para ver, até pra gente dizer assim, olha, não vai dar também, tira fora, vai buscar outro, né? Agora, se tu mantém lá, tu insiste com Potker, tu insiste com Marcos Guilherme, tu vai tirar o espaço dos meninos. Tirando o espaço dos meninos, tu não vai ter uma avaliação nunca sobre eles. Eles só vão entrar na hora dura, na hora que tiver jogador suspenso, jogador lesionado. Não, eles podem daqui a pouco até serem soluções, mas tem que botar para jogar. Agora, Leonardo Oliveira, pior que o Marcos Guilherme, eu não vi no time do Inter. Ele não se achou ainda, né? Mas esse lugar, havia já algum... Eu escrevi sobre isso, o Maurício bateu muito nessa tecla, a gente já vem falando há muito tempo, que o Praxedes tem de jogar no time do Inter. Porque ele é melhor, porque ele é o cara que tem o perfil para fazer aquela função do meio. E ele dá uma dinâmica ao time que o Edenilson não consegue dar porque está fora do lugar. O Praxedes se apresenta, ele dá alternativa de passe. Não adianta tu querer fazer a saída de 3, espetar os laterais, teus jogadores estão encaixados na marcação adversária. Aí é o que a gente viu no Grenal, é ligação direta. Tem de ter jogador que se movimente. Porque mais importante que tu acertar o passe é tu ter para quem dar o passe, né? Senão tu não vai acertar nunca. E esse menino, além de tudo, mostrou personalidade. O Praxedes, ele tem uma história de seleção de base. Ele sai do Fluminense, inclusive, porque ele vem de uma seleção de base, como ele tinha 15 anos, ele tinha 16 anos, e ele queria jogar no Sub-17. O Fluminense foi para uma competição, ele ficou bravo, ele fez uma postagem mencionando até o Flamengo, deu uma crise no Fluminense, e mesmo ele sendo uma joia, o Fluminense o liberou para vir para o Inter. Tanto que o Fluminense ainda tem 50% dele. Mas ele tem lugar no time. Por quê? Porque ele entrando no meio, o Edenilson vai pro lugar dele, na direita, que é ocupado pelo Marcos Guilherme, que tem velocidade, tem drible, mas não, o Marcos Guilherme não se achou ainda nessa ideia do Inter. E o Praxedes tem só para não deixar passar batido, ele bate falta. Lá em Curitiba, o Marcos Guilherme teve 2 ou 3 saídas pelo lado do campo, e ele até deu conta do recado. É ali que ele tem que jogar. É ali. Não, ele precisa reconstituir no meio-campo. Não, ele não é jogador com essa característica. Ali tu tem que botar no meio-campo jogador que trabalhe a bola, que coloque velocidade, daqui a pouco tire a velocidade do time. Jogador que abasteça os seus homens mais adiantados. Não é ele. Ele precisa ser abastecido. O Marcos Guilherme, eu vou dizer de novo, ele não tem culpa de nada. Nada. O Marcos Guilherme é no Internacional aquele jogador para quando o Inter for atacado e precisar do contra-ataque. Esse é o jogador para entrar. Pega todo mundo desgastado no contra-ataque, bom, ele vai embora. Aí é com ele. Agora no meio é perda de tempo. Então tá. E tem vamos encerrar o programa, Alberto, né? Que a gente... Pois é, deixa o Yuri Alberto para amanhã então, valeu. O Maurício anda falando muito pouco, Pedro. Tô meio chateado com isso. Não, tá, então deixa de manchete para amanhã. O Yuri Alberto é um cara que no plano original do Cudê, Pedro, ele é não substituto do Guerreiro, ele é parceiro do Guerreiro. E com isso o Thiago Galhardo, que se escala dentro do campo, ele vai vir buscar lugar mais para trás. Até porque a origem dele é meio armador. Então ele vai começar a disputar uma posição na linha de trás. A manchete é aquela que ocupou toda a capa da Zero, Davi. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Alemão que tem as informações agora do Gaúcha Mais que tá chegando. Alemão!